Tempo da gente estar orando com os nossos pequenos, nosso time de crianças, nosso time de bebês. Vamos pedir ao Senhor para estar abençoando a vida delas nessa noite. Vou chamar aqui nosso irmão Tiago, irmão da Gleide, a esposa da Gleide. É irmão também, né? Ela está orando com a gente. Pedir ao Senhor a bênção de Deus para a vida das nossas crianças, nossos bebês e também as nossas vidas, porque vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, nós nos apresentamos em tuas mãos nesta hora, ó Deus, e a essas crianças, ó Pai, que o Senhor ama, que o Senhor chama, que o Senhor vocaciona. Louvamos a Ti, ó Deus, por cada uma delas, e pedimos ao Senhor que nesses instantes na classe elas possam ser ministradas, cuidadas pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, através das professoras, dos professores que estarão ali ministrando a Tua palavra, Pai. Também aqui conosco nós pedimos e clamamos ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor toque as nossas vidas, que o Senhor rompa os milhões, tudo aquilo que cerceia, tudo aquilo que vem cercando a nossa mente, Pai, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a capacidade de ir além, de sentir, de ouvir a Tua voz, de sentir que o Senhor tem nos pastoreado, que o Senhor tem nos guardado, nos ensina, Senhor, a ser cristãos, a sermos igreja do Senhor nessa terra. Nós clamamos, ó Deus, pela vida do pastor Jackson, apresentamos ele como ministro do Teu Evangelho, e que o Senhor use com ousadia, com intrepidez, para trazer, ó Deus, a ministração nesta noite. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças, nossos pequenos. O Senhor está falando ao coração deles nessa noite. Está, queridos, abrindo a palavra do Senhor em Atos, capítulo 28. Atos 28, se você deseja receber aí a Bíblia para poder acompanhar a leitura e a explicação, só levantar sua mão, né? Nosso time de recepção está disponibilizando a Bíblia para você, e assim você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar a leitura e a explicação da palavra. Atos, capítulo número 28, a partir do versículo de número 1. Alguém precisa de Bíblia? Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo
e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos jogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graça a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadir-nos a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto, ele traz para a gente a conclusão do livro de Atos. E aqui, ao chegar ao último capítulo do livro de Atos, nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpriu. Deus tinha prometido para Paulo que ele deveria testemunhar na cidade de Roma. E muita coisa aconteceu, não é isso? A gente vem acompanhando aí, a gente sabe, Paulo foi preso, perseguido, entrou no navio, o navio naufragou, teve, até cobra Paulo teve que enfrentar, mas ele chegou a Roma. A promessa de Deus
se cumpriu. Então, queridos, chegamos aqui nesse momento e a gente tem uma, digamos assim, linha em comum nos 28 capítulos do livro de Atos. Paulo está em Roma, está morando numa casa, mais, digamos assim, numa prisão domiciliar, mas está pregando o Evangelho. Então, o traço em comum do livro de Atos é que, apesar das circunstâncias, independente dos problemas, os discípulos de Cristo testemunhavam de Jesus. Presos, livres, em chuva, temporal, tempestade, bem, na prosperidade, na carência, não importa o cenário, perto de casa, sob perseguição, em todas as circunstâncias, eles estavam testemunhando de Jesus. E, sendo esse o último capítulo do livro, eu queria pensar com você, né, o que, se você de fato já tem claro no seu coração as perguntas que nos moveram até chegar aqui. O que é ser cristão? O que é ser igreja? Por que nós precisamos ser os dois? Nós pregamos até aqui, essa é a 32ª pregação no livro de Atos. Tá? Começamos no dia 27 de janeiro desse ano. São quase 8 meses aí pregando esse livro. Eu queria recuperar, recapitular algumas ênfases que a gente foi aprendendo aqui ao longo desses meses, né? Cada domingo refletindo um pouco sobre a mensagem do livro de Atos. De manhã eu apontei algumas ênfases, hoje, agora à noite, eu quero apontar algumas outras. Então, tudo começou com a igreja, os discípulos de Jesus reunidos, e ali eles não eram igreja, mas eles vão ser igreja. Um grupo de pessoas, discípulos de Jesus. Então, como é que a igreja começa? Nós temos aí, somos igreja hoje, temos igreja no mundo inteiro, tem 2000 anos de igreja, tem igreja de todo tipo, para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. Mas onde é que isso começou? Então, houve um tempo que não existia igreja. Então, onde começou a primeira igreja? Como é que começou a primeira igreja? Ela não nasceu de um planejamento estratégico. Não foi iniciativa dos cidadãos de uma determinada cidade, não foi resultado de um pensamento político, um cálculo político de um governante. A igreja nasceu com pessoas que foram chamadas pelo próprio Jesus. O próprio Jesus chamou pessoas a serem igreja. A igreja nasce com pessoas chamadas pelo Senhor. Essa é a história. E aí essas pessoas chamadas pelo Senhor, elas começam a chamar outras pessoas. A gente vai ver a história de Cornélio, um homem que foi evangelizado por Pedro. Pedro foi chamado por Jesus. Nós vamos conhecer a história do funcionário da rainha da Etiópia, que conheceu o Evangelho através de Filipe. Nós vamos ter a história de Lídia, que conheceu o Senhor através de Paulo. E quem é que chamou Paulo? O Senhor. Então pessoas eram encontradas pelo Senhor, elas se reúnem como igreja e chamam outras pessoas a fazerem parte dessa mesma igreja. Só que a história não terminou lá. Nós somos herdeiros dessa história que começou no livro de Atos. Pois o mesmo Jesus que agiu lá, age aqui, porque Jesus está vivo. Ele está reinando com autoridade. E Ele age em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Quando ouvimos a palavra de Deus, há uma ação real de Jesus na nossa vida. Nós vimos isso. Vimos que a palavra de Deus não tem a finalidade de meramente nos informar. Ouvir a palavra não é como a gente ouvir o noticiário.
não é como a gente ouvir uma palestra, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Ela não apenas veicula informações, conhecimento, ela traz o poder de Deus. Por isso a importância desse momento. E o mesmo Deus que um dia chamou pessoas através de Jesus, continua chamando. Jesus tem que chamar a sua vida. Igrejas existem para dizer para você, para levar ao seu coração esse chamado. Somos igreja porque Jesus nos chamou, ouvimos o chamado e pela graça de Deus respondemos esse chamado com fé. E hoje estamos aqui para compartilhar esse chamado. Por conta da natureza pecaminosa do ser humano, da ação maligna, ao longo da história, até hoje, o diabo ele usa uma mesma estratégia, a estratégia da falsificação. De modo que existe, tudo ele falsifica, né? Então, existem falsos cristãos, falsas igrejas, falsos pastores, falsos líderes espirituais. E, infelizmente, esses lugares que às vezes parecem, mas não são, acabam nos enganando. E ao invés de conduzir você ao encontro com Jesus, te ilude, te engana. Tem coisas bonitas, tem coisas interessantes, mas não tem o Evangelho. E o inimigo usa duas estratégias nessa área, né? Na primeira, ele quer te esconder essa verdade. Quer dizer, você não, olha, esse negócio de igreja é tudo igual, religião é tudo igual. Importante é acreditar em Deus. Qual é o objetivo dessa linha de raciocínio? Fazer com que você ingira comida estragada junto com comida saudável. Você enche a barriga, mas pode te levar à morte. É como comer jujubas o dia inteiro. É doce na boca, mas não te alimenta. De uma forma lenta e gradual, pode te levar à morte. E tem muita gente morrido espiritualmente por desnutrição, por intoxicação alimentar. Uma outra estratégia, o inimigo faz exatamente o oposto, né? Ele quer que você ore para a igreja e veja todos os erros. Aí você diz assim, esse negócio de igreja é uma mentira, né? Todo mundo lá é um bando de hipócrita. E aí você começa a ver os erros de todo mundo, dos líderes, dos cristãos, dos pastores, porque o diabo quer te convencer de duas mentiras. Todo mundo ali é joio, tudo ali é uma farsa. Você não precisa de igreja para servir a Deus. O remédio para essas duas estratégias malignas é a gente olhar para a palavra, olhar para o livro de Atos. E aí a gente vai ver que quem constituiu essa comunidade chamada igreja foi Jesus, e ela tem uma missão única nesse mundo: ser a voz de Deus que te chama, te juntar a outras pessoas que foram encontradas por Ele, para que juntos possamos servi-lo. Querido, Deus te chama a ter um encontro com Jesus. Só encontramos Deus quando encontramos Jesus. Outro fato importante que nós aprendemos aqui no livro de Atos é que a igreja começa com dois eventos muito importantes. Você sabe que a gente pode olhar a história de Jesus pensando em algumas situações. Jesus nasceu, é o momento do nascimento do Filho de Deus, da encarnação, Natal. Jesus é batizado e inicia seu ministério, faz milagres, liberta pessoas. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus é exaltado aos céus. É o momento onde Deus dá a Jesus toda a autoridade sobre o céu e a terra, e Jesus passa a reinar sobre todo o universo. E Ele então derrama o Espírito Santo. E aí nós temos o tempo da igreja. O tempo da igreja no mundo é o tempo em que Cristo está no céu e Ele age na terra através da igreja. Por isso a igreja é chamada de corpo de Cristo. Por isso Ele capacita a igreja com o Espírito Santo.
Significa dizer, queridos, que igreja não é um bando de gente religiosa que se encontra no domingo. Significa que o que a igreja faz é Jesus fazendo. O que a igreja faz é Jesus agindo. Só que ele faz e age através de gente como eu e você. É um privilégio. É um privilégio. E é responsabilidade. O privilégio de sermos instrumentos dele nessa terra, levando paz, amor, graça, evangelho. Pessoas conhecerão o amor de Deus através da igreja. E a igreja é onde a gente é acolhido, onde a gente é abrigado. Nossos amigos, nossos familiares, a igreja é a nossa casa, e pessoas são usadas nessa casa para nos acolher e cuidar de nós. Tem gente orando por você que você não tem nem ideia. Tem gente se importando com a sua vida que você nunca nem, talvez, vai saber. Não nos reunimos aqui simplesmente porque gostamos uns dos outros, mas porque experimentamos a ação de Jesus em nossa vida. Querido, se você está hoje aqui, e se Jesus age aqui, você pode crer que hoje você está aqui, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Jesus pode trazer sobre você libertação e transformação. Eu creio que Jesus está aqui para trazer paz para a sua vida, mudança para a sua vida. Jesus hoje pode te fazer experimentar o dom da vida eterna. Estamos aqui porque precisamos experimentar Cristo agindo em nós. Estamos aqui porque cremos que Jesus nos usa para abençoar vidas. A vida nunca foi pensada para ser um teatro. Não é um espetáculo onde pessoas vão assistir. Igreja é a comunidade onde todos participam. Igreja é corpo, onde cada um é membro e tem uma função. Em tudo que participamos, Jesus está agindo através da gente. Pode ser nas tias com as crianças, os homens no serviço, o time de recepção, quem canta, quem ajuda na arrumação, quando a gente ora antes do culto, quando a gente participa do culto, quando a gente contribui, tudo que a gente faz em nome de Jesus, Jesus está fazendo através de nós. E sendo hoje o nosso culto de gratidão, eu queria relembrar algo que a gente meditou quando olhamos o capítulo 3 do livro de Atos. Um texto que mostra, conta Pedro e João, os apóstolos Pedro e João, curando um homem aleijado no caminho do templo. Porque há momentos, queridos, que nós somos como aquele homem doente. Ele estava ali, sentado, à expectativa de que alguém passasse e fizesse alguma bondade para com ele. Às vezes nós estamos na vida parados, na expectativa de que alguém faça alguma coisa pela gente, mas a gente mesmo já não tem esperança. E de repente Deus nos surpreende. Certamente isso já aconteceu com você. Talvez nesse último mês, o Senhor te surpreendeu com a graça dEle, com milagres na sua vida, coisas que você não esperava, coisas pequenas, coisas simples, mas que você se dá conta e você diz: nossa, como o Senhor é maravilhoso. Deus nos surpreende, e Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos abençoar, pessoas que prestam atenção na gente, pessoas que param para nos dar atenção, pessoas que são instrumentos de Deus. Deus nos surpreende colocando soluções que você não planejou. Deus nos surpreende colocando saídas que você não buscou. Deus te surpreende te dando situações, abrindo situações que você não esperava. Aquele dia havia um homem aleijado, há 40 anos, nasceu assim,
E ele foi surpreendido pela graça de Deus. Por que ele foi surpreendido? Porque ele não esperava a cura, ele não pediu a cura. Ele nem sequer pensava nisso, ele pediu esmola. E os discípulos Pedro e João prestaram atenção nele e disseram: olha, nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos algo mais importante. Querido, é muito importante você perceber que da mesma forma que Deus usou Pedro e João, Deus também nos usa, e Deus usa pessoas para nos abençoar, e Deus te usa para abençoar outras pessoas. Deus também coloca pessoas em nosso caminho para abençoar. Isso não quer dizer que você vai sair por aí curando gente. Até porque às vezes o que a gente mais precisa não é a cura física. É muito importante repararmos na frase de Pedro: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho eu compartilho com você. Querido, guarde uma coisa no seu coração: Deus não pede de você o que Ele não te deu. Deus não pede de você o que Ele não te deu. É curioso, muita gente lamenta o que não tem para servir a Deus. Aí eu não posso servir a Deus, eu não posso me envolver na igreja, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho experiência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho santidade, e eu não tenho. Porém, enquanto a gente lamenta o que não tem, deixamos de honrar o Senhor com o que temos. A pergunta para você nessa noite, que agradece ao Senhor pelas bênçãos que Deus te deu. Se você tem bênçãos, se o Senhor tem agido na sua vida, então alguma coisa você tem, alguma coisa Deus te deu. A pergunta é: vocês têm honrado o Senhor, servido ao Senhor com o que você tem? Seja a sua própria vida, o seu tempo, a sua saúde, seus recursos, suas habilidades, situações, portas que Deus abre, coisas que Deus colocou na sua vida, porque talvez isso que você tem na sua vida hoje, um dia foi objeto da sua oração. Um dia você orou por coisas que hoje você tem. Um dia você clamou, pediu oração por coisas que talvez hoje você acha normal. Um dia o seu coração ficou apertado, porque você pedia a Deus algo que hoje talvez na sua vida seja normal. E hoje, isso que você tem na sua vida, que é fruto da sua oração, da graça de Deus, você não usa para servir o Senhor. Veja que contradição. Deus te deu. Deus não te pede o que Ele não te deu. E Deus nos deu. E se Deus nos deu, nós temos para servir ao Senhor. Não diga que você não tem. Não diga que você não tem. Porque se você disser que não tem, você está dizendo: o Senhor não me deu nada. E Ele tem te dado. Sirva o Senhor com o que você tem. Deus não te pede mais do que isso. É importante que a gente notar o cuidado do Senhor para com esse homem. Deus não faz milagres todo dia. Ele cuida de você todo dia, não é? A gente sabe que tem pessoas que vão usar o seguinte argumento, né? Tudo na nossa vida é milagre de Deus. Eu entendo o que está se querendo dizer. Porém, a meu ver, a palavra de Deus, a Bíblia mostra que milagre é uma intervenção diferenciada. É uma intervenção especial de Deus. Justamente o nome é milagre, porque é algo que não acontece todo dia. Milagre é o inesperado, é o que te surpreende, é o que sai do normal, é o que contraria todas as nossas expectativas, todas as previsões. É algo único, que ultrapassa o conhecimento humano.
É quando você usa aquela famosa frase, bem, agora só um milagre. Agora só um milagre. Ou seja, todos os recursos humanos se esgotaram. Não existem mais opções. E aí, você olha para trás. Olhe para trás. E veja quantas vezes a sua vida esteve nessa situação. E quantas vezes Deus te surpreendeu, fazendo o que você não esperava. E você tem a convicção, só pode ter sido o Senhor. Queridos, obviamente Deus está agindo o tempo todo em nossa vida, inclusive quando a gente não percebe. Esse homem tinha 40 anos, era aleijado desde que nasceu. Então, naturalmente Deus cuidou dele todos esses dias. Mas há dias especiais. Dizem que milagres acontecem. Milagres não passam despercebidos. Precisamos agradecer a Deus pelo cuidado constante que Ele tem para com nossas vidas. Olhe para trás, olhe para o seu passado com gratidão. Até aqui Deus cuidou de você, mas acredite, confie, Deus faz milagres. Então eu diria que o milagre não está no tamanho, mas o milagre está na surpresa. O milagre está no inesperado. Às vezes são coisas pequeninas, mas é algo que você simplesmente não esperava mais. E você sabe absolutamente que só aconteceu porque Deus agiu. Deus faz milagres. Crer em milagres me faz encarar de forma diferente a vida. Crer em milagres me dá esperança. A esperança de saber que diante de determinados problemas existe uma solução. Uma solução quando todos os meus recursos acabam, quando todas as probabilidades humanas se esgotam. Existe algo que Deus, somente Deus, pode fazer. Crer que Deus faz milagres é olhar para os desertos da vida e na hora que a água acabar, saber que Deus pode tirar a água da rocha. Deus não tira a água da rocha todo dia. Na maioria das vezes, Ele usa cedário. Mas o nosso Deus, revelado na Bíblia de Jesus, é o Deus que faz milagres. Crer em milagres nos faz ter esperança. Crer em milagres, veja, não me acomoda, ao contrário. Crer em milagres me leva à obediência. Por quê? Porque mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, quantas vezes nós vemos isso no livro de Atos, a igreja, os discípulos diante de situações completamente difíceis, e eles não recuaram. Por quê? Porque eles criam que Deus, que estava os enviando, faria milagres. Então, se eu estou no deserto, se foi Deus que me colocou no deserto, Deus vai dar o jeito dele. O que eu não posso fazer é retroceder, eu não posso voltar para o Egito, eu preciso seguir em frente. Então, crer em milagres me impulsiona a obediência. Às vezes você só vê deserto, você não tem comida, e o Senhor faz cair água, comida do céu. Você se sente encurralado, não vê saída, o Senhor abre um caminho no meio do mar. Os milagres de Deus dão confiança. Crer em milagres. Se Ele falou para você fazer, Ele vai te dar condições para fazer. Às vezes, quando a gente passa um momento de reflexão sobre a igreja, sobre Jesus, muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, eu vou para a igreja, eu vou ser crente, mas será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir viver como crente?
O Deus que chama é o Deus que nos dá a condição. Tudo que Deus te pede a fazer, Ele te dá condições para fazer. Querido, crer em milagres te dá sensibilidade espiritual. Quando coisas especiais aconteceram na sua vida, aquilo que te surpreendeu, aquilo que encheu seu coração de alegria, aquilo que você percebe que foi algo diferente, isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso não foi destino, foi Deus. Não é porque você procurou Deus, porque milagres são fruto de graça. Aquele homem estava parado naquela porta daquele templo, ele não estava procurando Deus, ele estava naquele lugar porque ali passava muita gente, e então era um local estratégico para ele pedir esmolas. Ele queria esmolas, mas Deus tinha algo para ele que ele não esperava. Milagres são assim. Talvez hoje você esteja desfrutando na sua vida coisas que são milagres. Deus tem agido poderosamente na sua vida. Por isso a gente está aqui para agradecer. Há milagre do Senhor no seu presente, no seu passado e certamente no seu futuro. Não tenha medo de olhar para frente e crer nos milagres do Senhor. Aquele homem foi surpreendido. Deus tem surpresas do seu coração. Aquele homem pediu uma coisa, mas recebeu outra. Talvez nessa noite você chega aqui na igreja com um desejo no seu coração. E talvez Deus não vai te dar o que você está pedindo. Mas Deus vai fazer milagre. Que Ele tem para você muito maior do que você possa pedir ou pensar. Há um outro texto lá no Evangelho de João que me chama muita atenção. João capítulo 5. Jesus, ele está diante de um outro homem, também doente, paralítico, há muitos anos. E aquele homem paralítico há muitos anos ali, cercado de pessoas doentes. Jesus passa por ele, Jesus pergunta assim: o que você quer que eu faça? Me parece uma pergunta assim meio óbvia, né? Ou podia falar assim: pô, Jesus, você está de brincadeira, né? Você está vendo que é a minha situação. Mas, a meu ver, a pergunta de Jesus ela tem uma intenção. Às vezes, a gente desacredita a tal ponto que a gente deixa de clamar ao Senhor por bênçãos específicas. Algumas coisas que você traz no coração, mas você já deixou de acreditar. Você já deixou de, Deus não vai fazer isso. Isso não dá. Isso é muito. E talvez Jesus pergunte assim: o que você quer que eu te faça? Crer em milagres. Entregar para Deus o que está no nosso coração. Ainda que isso seja impossível. Deus não é obrigado, lembra, a te dar o que você pede. Mas o que Ele tem para a sua vida é muito maior do que o que você pede. Aquele homem de Atos pediu a cura, aliás, pediu a esmola, recebeu a cura. Eu não sei qual o pedido que você traz no seu coração. Eu não sei qual a oração que talvez você já deixou de fazer. Eu já não sei qual o milagre que talvez você possa ter desistido. Mas queria desafiar você nessa noite a orar. Feche seus olhos nessa hora. Eu queria te pedir para fazer 2 exercícios. Em primeiro lugar, que você olhasse para a sua vida. E você reconhecesse na sua vida tudo que hoje você tem, que é fruto da graça de Deus. Coisas que um dia você orou, um dia você talvez chorou por isso.
E Deus fez. Mas talvez você já não agradece. Você já não honra o Senhor. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça ao Senhor pelo que você tem. E peça ao Senhor para que isso que você tem, isso que o Senhor te deu, você possa honrar a Ele. Deus não nos pede o que não temos, mas o que temos, fruto da graça dEle, é para servi-lo. E uma segunda oração que eu queria que você fizesse é pensar em milagres, bênçãos que talvez você já deixou de pedir, coisas que você já desistiu. Jesus vira para você e pergunta assim: o que você quer que eu te faça? O que você diria para Jesus? Se Jesus perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? O que você traz no coração? Creia que Deus pode fazer. Talvez não o que você está pensando, mas Ele pode fazer mais. Coloca a sua vida diante do Senhor nessa hora. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós Te louvamos porque o Senhor, por graça e misericórdia, nos alcançou. Se há pessoas, ó Pai, aqui nessa noite, que ainda não experimentaram a graça do Senhor na vida delas, que hoje elas possam, Senhor, ouvir o Teu chamado, o chamado da Tua palavra, e se colocarem diante do Senhor, para obedecer o Teu chamado. Ó Pai, é um privilégio sermos igreja. Que todo medo, que toda preocupação possa ser lançada por terra, e que a gente, Senhor, possa olhar confiantemente para o chamado do Senhor. Que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui comprometidos em sermos cristãos, em sermos igreja do Senhor. Deus, nessa hora, Senhor, muitos aqui trazem no seu coração pedidos, preocupações, coisas que nós desejamos receber em nossas vidas. Senhor, nós colocamos isso diante do Senhor. Talvez, ó Deus, orações, ó Pai, que a gente já até desistiu. Pedidos, bênçãos, sonhos, ó Pai, que a gente às vezes não acredita mais. Mas o Senhor tem poder. Porque o Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor é o Deus que transforma a realidade. Fortalece a nossa fé nessa hora, Senhor. Dá-nos a coragem de apresentarmos ao Senhor, ó Pai, tudo aquilo que está no nosso coração. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos faz olhar para trás e relembrar, ó Deus, nesse exercício de gratidão, quantas vezes fomos surpreendidos pelo Senhor, quantas coisas temos hoje em nossa vida, Senhor, coisas pelas quais oramos, choramos e clamamos, e o Senhor foi misericordioso, e o Senhor nos deu. E muitas vezes, ó Pai, a gente olha para a nossa vida e diz: olha, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada com que servir ao Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, mexe os nossos corações, para que a gente perceba, Senhor, o que temos em nossa vida, que é fruto da Tua graça, do Teu amor, e que possamos honrar o Senhor com o que temos, porque o que temos vem das Tuas mãos, e que possamos sim clamar ao Senhor pelo que não temos, tendo que o Senhor pode nos dar, mas o que não temos não seja empecilho, Senhor, para Te servir. Que
o serviço, a obediência ao Senhor. Sejam movidos, ó Deus, pela gratidão, dos milagres que o Senhor já fez na nossa vida, pelas bênçãos que o Senhor já deu em nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus, abre os nossos olhos e move os nossos corações nessa direção. É a nossa oração. Amém.